O seu maior risco como arrematante não está no dia do leilão, e sim de uma situação que ocorreu muito tempo atrás, que é a intimação do devedor para purgar a mora. No vídeo de hoje eu vou explicar qual a importância desse ato e por que se deve investigar isso antes de fazer um lance no leilão extrajudicial. Olá, meu nome é Igor Lopes e hoje eu vou falar uma coisa que poucos advogados falam sobre, da importância da validade da intimação do devedor para purgar a mora. E aí esse vídeo serve tanto para os arrematantes, que precisam entender a validade desse ato, quanto para os devedores, que esse é um ponto que pode gerar a nulidade do processo lá para frente. Faço uma consideração que este vídeo, essa questão da intimação para purgar a mora, se trata no caso de leilões extrajudiciais. Leilões judiciais, a gente não fala sobre isso. De qualquer forma, vamos voltar uns capítulos atrás. Quando o devedor ele atrasa o financiamento ou um empréstimo em que o imóvel está em garantia, o banco, via cartório de imóveis, tem que intimar o devedor para regularizar as parcelas em atraso no prazo de 15 dias. Esse é um ponto muito importante, porque se essa intimação do devedor ocorrer de forma inválida, isso, sem sombra de dúvida, pode acarretar a nulidade de todos os atos consequentes. E daí a importância, até porque você, arrematante, tem condições de verificar se isso ocorreu ou não antes de fazer o lance. Porque você pode fazer o lance e lá na frente o leilão ser anulado. E você pode antecipar essa análise antes de qualquer coisa. E nesse caso, qual que é o caminho? Solicitar no cartório de imóveis a certidão de consolidação da propriedade. E esse documento, que é um documento extenso com várias páginas, vai demonstrar como o devedor foi intimado. A lei prevê como se fosse uma ordem escalonada, desde a intimação pessoal, que o oficial do cartório vai lá no endereço da pessoa, entrega a notificação e ela assina. Se ela não é encontrada lá, a lei prevê um tanto de possibilidades até chegar no grau máximo, que é a intimação por edital. Então, por exemplo, intimação por carta com AR, intimação por hora certa, depois a intimação por edital, quando esgotada todas as possibilidades de intimação da pessoa e que ela esteja em local incerto e não sabido. Então esse é um ponto importante. Para a intimação por edital ser válida, tem que ter essas duas condições, que a pessoa esteja em local incerto e não sabido e que esgotaram os meios de localização. O próprio STJ tem um entendimento muito consolidado nesse sentido. Então, daí a importância de se avaliar isso. Por quê? Você pode pegar uma certidão no cartório e ver que a pessoa realmente está lá, a assinatura da pessoa que ela recebeu a intimação. Então, sem sombra de dúvidas, não haverá nulidade nesse sentido. Mas você pode pegar casos, por exemplo, um caso que eu tive um julgamento hoje. Houve a tentativa, 14 tentativas de intimar a pessoa e daí veio a intimação por edital. É óbvio que essa intimação por edital foi válida. Agora, já teve casos que o cartório tentou a intimação uma vez, não encontrou a pessoa, já passou para a intimação por edital. E esse é um caso real que foi anulado o leilão por conta disso. E eu afirmo com absoluta certeza que as duas coisas que mais anula leilão hoje é preço vil e a questão da nulidade da intimação do ex-mutuário. Então, antes de fazer o lance, se tratando de leilão extrajudicial, é imprescindível verificar se o devedor realmente foi intimado de forma válida. Nesse caso, eu sempre sugiro a avaliação de um profissional do direito, um advogado, para que, por exemplo, em caso de intimação por edital, ele valide qual que é o risco de lá na frente isso ser anulado ou não. Pode ser que seja um risco moderado, que existe uma discussão se é realmente válido ou não. Então, nesse caso, a depender se for um bom investimento, faz sentido fazer o lance. De qualquer forma, é imprescindível essa análise antes de qualquer coisa. Por isso, para todos os meus clientes que chegam até a mim querendo que se faça uma análise antes de dar um lance, quando se trata de leilão extrajudicial, o documento de certidão da consolidação da propriedade é indispensável para eu dar o parecer favorável para fazer o lance. Não se esqueçam de analisar esse documento, daí a importância que eu expliquei ao longo desse vídeo, da importância, porque é algo que você pode fazer antes, avaliar antes, e vai fazer com que você não tenha uma dor de cabeça
lá na frente. Um grande abraço.